Olá, galerinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de leitura e interpretação. Não fiquem com preguiça. Esse vídeo nós iremos fazer juntos as atividades, tá ok? As respostas estarão aqui e iremos aí comentá-las. Tudo bem? Então vamos lá. As viagens de Marco Polo. Então, como você já conhece, Marco Polo tinha um pai e um tio que gostavam de viajar e viajavam a negócios. Marco Polo, com 15 anos, foi viajar nas terras orientais. E ali ele conheceu diversas culturas, alguns países que eram grandiosos na época. Mas nada se comparava à China, pois a China era cientificamente muito avançada. Inventou papel, a bússola, a porcelana, e ele ficou maravilhado com isso e com outras histórias. Só nisso se passaram 24 anos, ele ficou viajando 24 anos. E ele ficou cansado, né? Eu acho que qualquer pessoa, e voltou à sua terra de origem, que era a Europa. E aí o livro vem trazendo o quê? Uma resenha da história de Marco Polo. Então vamos lá. Agora vocês irão ler a história de Marco Polo, tá ok? Que começa na página 214 e vai até a 216. Pode pausar o vídeo, dar uma lida, tá? Para que vocês possam entender a minha explicação. Então, agora que vocês já leram, vamos lá. Número 1. Qual é o assunto desse texto? Então, vamos lá, galera. O assunto desse texto é a publicação de um livro sobre as aventuras do viajante Marco Polo. Por que a publicação de um livro? Porque vem falando aqui no final, na página 216, que o livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China narra todas essas histórias para um público jovem. Então foi o quê? Qual é o assunto desse texto? A publicação de um livro, tá? Sobre as aventuras aí do viajante Marco Polo. 2. O texto que apresenta o livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China fez parte de uma revista voltada para crianças. Por que esse texto aparece nesse tipo de publicação? Olhem aí, para tornar o livro conhecido do público infantil, já que é um livro para crianças e jovens. Então foi por esse motivo. Ela foi publicada para que as crianças possam, né, conhecer o livro, que é um livro contagiante, é um livro envolvente que fala de diversas histórias que Marco Polo conheceu, viveu, né, culturas diferentes. Então vamos lá. 3. Numere os acontecimentos da história de Marco Polo na ordem apresentada no texto. Então, o número 1 foi o quê? De acordo com o texto, aos 6 anos, Marco Polo viu seu pai e seu tio partirem para o Oriente. 2. O pai e o tio retornam ao Oriente com Marco Polo. Depois, na China, Marco Polo conhece a religião budista. Marco Polo, 4, torna-se emissário do imperador. E 5, em 1292, os polos retornam à Europa, tá? Então, Marco Polo aí nessa viagem ele conheceu o grande Khan, né, o imperador muito famoso da época, e esse imperador pediu para que Marco Polo fosse o emissário dele, que ele viajasse as terras, outras terras e trouxesse para eles as novidades, as histórias. E assim foi feito. 4. No texto há um parágrafo que apresenta uma avaliação sobre o livro. Gente, qual é esse parágrafo? O último parágrafo que vem falando assim: o livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China narra todas essas histórias para o público jovem de forma simples e
envolvente. A obra, além de trazer em boxes uma série de curiosidades sobre as culturas orientais, possui no final de cada capítulo atividades orientadas, como preparação de papel, máscaras ou tapeçarias, exercícios de yogas, receitas e instruções de jogos chineses. Então, há um parágrafo que apresenta uma avaliação sobre o livro. O último parágrafo, que ele fala que o livro é legal, é envolvente, tem atividades lúdicas para as crianças, tá ok? B. Copie a frase em que fica clara a opinião do autor do texto sobre o livro. Olhem aí. É uma citação, usamos aspas. O livro Marco Polo e sua maravilhosa viagem à China narra todas essas histórias para o público jovem de forma simples e envolvente. Fecha aspas. C. A avaliação sobre o livro é positiva ou negativa? Gente, positiva, tá? A avaliação é positiva, vírgula, pois, vírgula, vamos explicar agora. Ao longo da resenha, e principalmente no último parágrafo, vírgula, são apresentadas características do livro consideradas boas, né? Aquilo que a tia falou, que no final, no último parágrafo, vem falando que no finalzinho do livro tem atividades legais, né? Ensina tapeçaria, exercício de yoga, né? Então vamos lá, D. Quais palavras presentes na frase transcrita confirmam a sua afirmação? Então vamos lá. Porque, olha, está perguntando se a avaliação do livro é positiva ou negativa. Nós falamos o quê? Que é positiva. E agora ele quer o quê? Uma frase que confirme que confirma o quê? Essa afirmação que nós acabamos de escrever. Que a avaliação é positiva. Por quê? Quais palavras que transcrevem isso? As palavras, o quê? Simples e envolventes. Só aí você dá para ver que ele está falando que o livro é muito bom, porque ele é simples e consegue ali te envolver nas histórias. Aí nós falamos sobre as resenhas, tá? Vamos ler juntos. O texto As Aventuras de Marco Polo, que você acabou de ler, é uma resenha. Esse tipo de texto apresenta informações sobre livros, filmes, CDs, peças de teatro, exposições de arte, programas de televisão, seriados, entre outros. As resenhas podem aparecer em jornais, revistas e sites. Hoje em dia é muito comum, né, esses blogueiros, youtubers fazerem o quê? Essas resenhas. Resenha de produto de cabelo, de maquiagem, de jogos eletrônicos, né, de Free Fire e por aí vai. Tá ok? Então essas são o quê? As resenhas. É um pedacinho. O autor ele escreve o que vem dizendo aquele programa. Aquele programa falou sobre o quê? Aquele jogo é sobre o quê? Como é que se joga? Então as resenhas elas vêm dando uma certa informação para você. Não tudo, mas um pouco para criar uma curiosidade em você em lá comprar algum produto ou ler alguma matéria ou ver algum filme, tá ok? 5. Ao final do texto foram apresentadas algumas informações sobre o livro. Por que essas informações são importantes em uma resenha? Então vamos lá. Essas informações são importantes, pois se houver interesse pelo livro, o leitor terá os dados para adquiri-lo em uma livraria, fazer a busca em um site, emprestar de uma biblioteca e entre outros. 6. Assinale a alternativa que explica uma das funções da resenha. Então, olha aí a resenha. O que é?
A resenha conta a história de um livro até certo ponto, para que o leitor se interesse por lê-lo. Então, o livro, se ele falar tudo, não é legal, né? Nós falamos que na nossa linguagem hoje que seria o quê? Um spoiler. Você está dando ali, você está falando tudo, né? De um filme, de um livro. Então, a resenha conta até certo ponto para que você, né, leitor, desperte o quê? A curiosidade de ler o livro, de ver o filme, tá ok? Ao longo da resenha são apresentadas imagens. Qual das ilustrações revela a importância de Marco Polo? A ilustração que mostra a recepção de Marco Polo na corte de Kublai Khan. Tá ok? Vem falando aí. Desculpa, gente. E letra B, para você, porque essa imagem foi escolhida para acompanhar a resenha, tá? Aí vem falando que, olha, aqui na página 215, vem mostrando a ilustração, tá? De Marco na terra de Kublai Khan. Então, para você, porque essa imagem foi escolhida para acompanhar a resenha? Então, vamos escrever, é provável que essa imagem tenha sido publicada com a resenha para mostrar ao leitor a importância da personagem retratada no livro. Então, dá para ver que, olha, como é que Marco foi recebido pelo povo de Kublai Khan, né? E pelo próprio. Muitas pessoas, tu vê que não são todas as pessoas que são recebidas assim em um país, somente aquelas que eles gostam, né? Hoje em dia, se fosse um cantor, aí de uma celebridade assim bem famosa, né? Uns cantores que são conhecidos mundialmente, né? As pessoas ficam em cima e Marco, vamos dizer que ele era uma celebridade da época, porque ele conhecia vários lugares e levava essas histórias para outros povos, né? Então ali ele fazia o trabalho meio que do Google, né? Da internet. Ele sabia de tudo e ali ele passava para Kublai Khan, tá ok? Então foi essa. Ah, não, tem mais. Vamos lá. Letra C. Uma das imagens é o mapa da trajetória de Marco Polo. Qual é a importância dessa imagem na resenha? Então vamos lá, o mapa possibilita ao leitor conhecer de modo geral o trajeto de Marco Polo e dessa forma interessar-se pela história do livro. Na página 116 vem falando, tá? A trajetória dele, nessa linha aí vermelhinha, por onde ele passou. 8. Ao ler a resenha do livro e ver essas imagens, você ficou curioso em conhecer o livro? Porque agora é com vocês, tá? Vocês irão responder aí com as palavrinhas de vocês. Então, ficou aqui a nossa aula. Um beijo grande, fiquem com Deus, tá ok? Até quarta-feira.